tem interesse em se aprofundar em IFRS 18, seguir aí né, em busca da sua atualização constante, a gente abriu uma lista de espera para o nosso curso online ao vivo de IFRS 18 com o Patrick Matos. Então, se você tem interesse, acessa o QR Code e registra ali o seu interesse, que a gente vai conceder 15% de desconto em agradecimento, né, pela sua atenção aqui com a gente. Tá bom? Patrick, então eu te libero agora, eu vou chamar o pessoal do painel 2. Agora a gente segue com então o painel 2 para falarmos sobre a implantação das normas internacionais de sustentabilidade do ISSB com Samir Sayed, que é gerente sênior da KPMG e coordenador técnico aqui da FBM Educação. Ele é doutor, mestre, bacharel em Ciências Contábeis pela USP, também detém a credencial FSI nível 1, concedida pela IFRS Foundation. Samir também é diplomado e certificado pelo ACCA e ICAO, além de ter mais de 15 anos de experiência trabalhando com normas de sustentabilidade e contábeis nacionais e internacionais. Também temos aqui a honra de receber a Fernanda Claudino, advogada, contabilista e gestora ambiental, especialista em mercado de capitais e mestrado em políticas públicas pela USP. Fernanda é diretora em sustentabilidade, jurídica e riscos em consultoria. Também professora no MBA de ESG na FGV e professora de ESG na Fundação Dom Cabral. Samir e Fernanda, sejam muito bem-vindos. É com vocês. Olá, boa tarde, pessoal. Samir, você está nos ouvindo? Mirela, eu acho que deu alguma travada aqui. Fernanda, você quer iniciar, começar com as suas considerações? Eu vou fazer minhas considerações enquanto o Samir está entrando, tá, pessoal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aqui ao convite, né, do curso para palestrar aqui e falar sobre o IFRS S1 e S2, na verdade, normas CBPS 1 e 2, né, que como elas vão ser chamadas aqui no nosso ambiente do Brasil, tá? Agradeço também a Mirela, né, o Samir aí, que vai ser meu parceiro de palestra, e assim, é muito importante a gente debater esse tema, né, porque é um tema que está gerando muitas dúvidas, né, do mercado, mesmo porque pelo prazo de adoção das companhias, né, lembrando que é uma regra que foi adotada de forma pioneira pela CVM o ano passado, teve a resolução 193, também o ofício a resolução do CFC, né, dando os esclarecimentos sobre essa regra, e que é uma regra em que as companhias abertas vão ter que obedecer a partir de 2026 de forma obrigatória, com adoção voluntária em 2024 e 2025. E justamente, né, por ser uma regra nova, né, aqui no nosso ambiente Brasil e no mundo inteiro, né, porque o Brasil, como eu disse, foi o primeiro a adotar, a gente tem que debater, né, muito esse tema, porque gera muita curiosidade e é importante a gente ter esses ambientes aqui que o curso está proporcionando, que é um ambiente excelente da gente trocar essas experiências que a gente vem vendo aí com o mercado, tá? Lembrando também que até agora 2 companhias apenas, né, comunicaram, né, ao mercado que farão a adoção de forma voluntária. A Vale primeiro fez esse comunicado, em seguida foi a Renner, agora recentemente, falando que vai adotar a regra S2, né, de forma voluntária, e agora a gente tem essa expectativa que as demais companhias, né, do mercado tenham essas adoções voluntárias, e até 2026 a gente também tenha um cenário de maturidade, né, em que a gente possa trabalhar bastante com o regulador, inclusive, essas dúvidas que geram no mercado para a gente ter esse aprimoramento e as companhias terem todo esse suporte na hora em que for necessário fazer esse disclosure obrigatório.
A ideia é que hoje a gente passar um overview da regra, né, do que a gente tem visto no mercado. O Samir preparou uma apresentação aqui para a gente, né, com os principais pontos do que a regra traz, e também trazendo a nossa visão estratégica por último aí para comentários de vocês também, sobre as recomendações, né, que a gente sugere para o mercado, tá? Então a gente vai fazer essa apresentação, dando esse overview, e no final a gente dá essas recomendações. O Samir acabou de entrar aqui. Samir, eu estava iniciando aqui, dando um panorama do que, qual é o objetivo aqui da nossa conversa, né, com o público. Perfeito. Falei que a CVM, ela se manteve de forma pioneira, como a primeira jurisdição mundial a adotar essas regras, né, que tem adoção de forma voluntária em 2024 e 2025, 26 obrigatória, e por isso mesmo é importante ter esses ambientes, né, que proporcionem esse debate. E também comentei que até agora 2 companhias já mencionaram, comunicaram, né, ao mercado a adoção de forma voluntária. A Vale primeiro, e depois, agora recentemente, a Renner, que comunicou ao mercado a adoção da S2, tá? E aí eu mencionei aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que você preparou uma apresentação, né, com os principais pontos da norma, e que também a gente vai trazer no final da apresentação algumas sugestões, né, recomendações aí de pontos de atenção que a gente viu. Mas é isso, eu vou passar a palavra para a Tia aí para iniciar os meus comentários aqui. Obrigada, gente. Perfeito. Primeiramente, desculpe aqui, o computador decidiu reiniciar às 6 e pouco da tarde, né? Em segundo lugar, né, sempre uma tarefa em glória, falar depois do professor Eliseu e do Patrick, né? Então, acho que aqui, Fernanda, infelizmente a gente não vai conseguir chegar no nível dos nossos palestrantes prévios, não por demérito nosso, mas por mérito deles. Aqui agradeço a Fernanda pela participação nessa dinâmica do dia de hoje. Agradeço também ao pessoal da FBM Educação por organizar esse evento, e também, né, a todos os nossos colegas aqui que usualmente prestigiam os eventos da FBM, e aqueles que ainda não prestigiam de maneira usual, que estão aqui pela primeira vez, né? Espero que a gente tenha uma grande... O Eliseu sendo gentil e mentiroso como usual, né, Eliseu? Brincadeira. E a ideia hoje aqui, gente, é a gente discutir não ponto a ponto da norma, né? Porque primeiro a gente tem uma questão de tempo, né? Ou seja, a gente tem 1 hora aqui para discutir, então discutir S1 e S2 em 1 hora é uma grande cilada, e talvez a gente peque por ser raso. Mas aqui, antes de tudo, a gente pensa em discutir uma aplicação prática, né? Ou seja, das entidades que já vêm fazendo alguns esforços na adoção da IFRS S1 e da IFRS S2, onde estão sendo os principais pontos sensíveis dessa adoção, né? Então, pontos aqui que usualmente as entidades têm enfrentado dificuldade, e aqui nas suas mais diversas gradações da dificuldade mais simples até a dificuldade mais exacerbada, tá bom? Então, antes de começar, né, é bom a gente fazer uma brevíssima contextualização. O que a gente observa aqui no reporte de informações de sustentabilidade é bem similar ao que a gente enfrentava quando houve a adoção das IFRS e do CPC aqui no Brasil. Se vocês olharem esse cronograma, a gente fez um recorte aqui do final dos anos 90 até agora, mas como o próprio professor Eliseu menciona em alguns livros aqui, essa questão da sustentabilidade não é algo tão novo, né? Se a gente for voltar um pouco mais no tempo, precisamente lá em 1977, a gente já tem, né, o requerimento de divulgação de balanço social lá na França, né?
E aqui, sobretudo pós-87, né, e Rio 92, entre outras, começam uma série de preocupações mais incisivas em relação à sustentabilidade no seu espectro mais amplo, né? Ou seja, que se não formos sustentáveis, e aqui a gente tem que excluir toda e qualquer menção à sustentabilidade, como aquele negócio de abraçar árvore, essas coisas, não estamos falando disso, tá bom? Sustentabilidade, ele é algo extremamente mais amplo que isso. Ele tem a ver com a perenidade das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Sem sustentabilidade, os negócios como um todo vão por água abaixo. E as pessoas, consequentemente. Né? Então, e nesse ano, a gente praticamente sentiu na pele e vem sentindo nos dias atuais os males ou os danos ou as dificuldades que as questões de sustentabilidade, sobretudo as questões relacionadas a clima, podem causar. Vide Porto Alegre, vide as queimadas em São Paulo, no Pantanal e na Amazônia. Né? Então, no Brasil, a gente vem sentindo na pele cada vez mais esses efeitos do aquecimento global. Os nossos amigos na Europa e os nossos amigos nos Estados Unidos, a mesma coisa. Usualmente aqui, sendo até com uma certo ponto comum, temperatura superando 40, beirando 50 graus, florestas na Alemanha e na Europa centro-ocidental sendo tomadas por fogo. Isso falando só do risco climático que é tido, né, como aquele mais urgente, né, porque se não fizermos nada, nos próximos 60 anos, o GDP global ele pode decair de maneira relevante, e caindo o GDP de maneira global relevante, pessoas jurídicas vão sofrer e, consequentemente, isso vai se espalhar para as pessoas físicas. Então, no ano de 97, surge lá o GRI, né, que hoje, quando a gente fala em reporte de sustentabilidade, sobretudo na prática brasileira, ele é o padrão mais utilizado, tá bom? Que ele é voltado lá para uma série de stakeholders, ele não tem um stakeholder favorito, né? Então ele é tanto para clientes, para investidores, ele é multi-stakeholder. E nesse ínterim de tempo, nesses últimos 27 anos, que abarca essa tempestividade que a gente trouxe aqui no slide, a gente observa uma série de standards, uma série de frameworks que tratam da informação de sustentabilidade. E, como eu mencionei aqui no preâmbulo, a gente está enfrentando a mesma dificuldade que os contadores, como eu, como o professor Eliseu, enfrentamos lá atrás, no começo dos anos 2000. Quando eu estudei contabilidade, eu estudei lei das SAs. Né? Eu estudei contabilidade brasileira. Quem estudou na Argentina, estudou a contabilidade da Argentina. Quem estudou na China, a contabilidade chinesa e por aí vai. Então, a gente tinha diversos standards que muitas vezes não eram comparáveis e, em alguns casos, não tinham esse view muito forte para o investidor. Né? E daí, acho que a gente pode passar o próximo slide, quem estiver pilotando aí. A gente tem, na COP26 de Glasgow, o surgimento do ISSB no seio da IFRS Foundation, né? O International Sustainability Standard Board. E ele tem aqui uma tarefa que é criar um esperanto de informações de sustentabilidade que tenham esse view, esse direcionamento para o investidor, dado que GRI ele é multi-stakeholders, as normas do EFRAG, a norma europeia, até certo ponto também ele é multi-stakeholder. Acho que aqui, né, de framework voltado para investidor, a gente tem as normas setoriais do SASB, né, que boa parte aqui das entidades que publicam relatório de sustentabilidade já fazem mão de alguns das métricas de divulgação que o SASB traz, né?
E o ISSB ele tem aqui duas missões. A primeira delas é abarcar boa parte daquela sopa de letrinhas que a gente falou aqui anteriormente dentro da sua estrutura. Então, por exemplo, a Força-Tarefa de Divulgações Climáticas, ela foi incorporado aqui os seus preceitos na IFRS S2. Ela tem também, né, o Integrated Reporting trabalhando junto, o próprio questionário do CDP, as questões de biodiversidade e água do CDSP. Né? Então, ele tem aqui que trabalhar em primeiro lugar, e aqueles que já conhecem um pouco de S1 e S2 vão saber do que a gente está falando, quando ele versa sobre as formas e as divulgações compulsórias e as divulgações optativas, né, em que você, inclusive, deve ou pode, respectivamente, utilizar um outro framework para providenciar informações no seu reporte de sustentabilidade. Mas a segunda tarefa, e essa que é onde a gente percebe que aquelas entidades que já vêm trabalhando nessa convergência ou nessa adoção das IFRS vem tendo, é sobretudo na informação de caráter financeiro. Porque se a gente pegar tanto S1 e S2, elas têm dois tipos de informação. A informação não financeira, por exemplo, escopo 1, 2 e 3 de emissão de GHG. Ok? E a gente também tem as informações de caráter financeiro, né, que a gente vai até discutir aqui algumas dos efeitos aí atuais e potenciais, tanto a nível de posição patrimonial e financeira, de desempenho de fluxo de caixa. Né? Então, a gente aqui tem nas normas do ISSB esses dois direcionamentos, né? Tanto informações estritamente financeiras, como informações estritamente não financeiras. Ok? Então, aqui a ideia é que as normas do ISSB funcionem como esse esperanto, como o IFRS foi, lá quando da adoção inicialmente na Europa, que depois se espalha ao redor do mundo, só que para as informações de sustentabilidade, para que investidores e credores, tanto atuais como potenciais, possam se beneficiar das informações providas pelos relatórios de sustentabilidade, né? Pois hoje, se você pegar, por exemplo, um reporte GRI, embora ele tenha informações, eu não vou usar informação relevante no caráter contábil da coisa, mas relevantes como português, importantes, ele muitas vezes não tem aquela informação que vai fazer a diferença na tomada de decisão econômica por parte do investidor e do credor. Ok? Que é esse o view que a gente tem aqui nas normas do IFRS. Tá bom? Fernanda, você quer fazer algum complemento, algum apontamento, alguma coisa? Fique à vontade. Obrigada. Não, é isso mesmo que você comentou. Eu acho que muito a fundo mesmo, né? Essas normas S1, S2, elas nasceram dessa demanda dos investidores, né? De ter esse disclosure material dentro dos reports apresentados pelas companhias, não obstante de algumas companhias já darem isso, mas não de forma obrigatória, e também, de certa forma, trazer um fim para essa problemática que é a sopa de letrinhas aí que você bem trouxe, né, de dentro da companhia, né, eu trabalhei em companhia da gente ter que ficar reportando em vários, né, reportes diferentes, demandando tempo, custo, e tentando ser o mais assertivo preciso para o que o investidor está pedindo. Então, acho que ele foi bem assim construído nesse sentido, né, para trazer essa facilitação da unificação e padronização dessas normas e também trazendo essa questão de comparabilidade, né? Então, porque trazendo essa unificação e padronização, você consegue também mensurar e fazer essa comparação, né? E quanto ao ponto que você mencionou agora do GRI também, né? De ter essa visão mais
abrangente, concordo também. Então, acho que ele trouxe, né, essa colisão de diversos frameworks, inclusive o CDP, que é voltado para clima. Então, pegando os principais frameworks e unificando aí, acabando mesmo com essa questão, né, das companhias de ter que reportar em vários reports e tendo também especificidades em cada report, então trazendo isso de forma única. Então, acho que foi muito bom assim para o nosso mercado esse ponto, tá? Exatamente. Então, a gente pode ir para o próximo, por favor. Então, aqui, né, nesse cenário, a gente teve em meados do ano passado a emissão da IFRS S1 e da IFRS S2. E nesse cenário, a IFRS S1 ela tem dois caráteres, se a gente puder colocar dessa maneira. Ela tem uma cara de estrutura conceitual. Então, para aqueles que conhecem o CPC 00 ou o framework do IFRS, quando lerem ou terem contato com a IFRS S1, vão sentir coisas bem parecidas quando a gente discute materialidade, quando a gente discute características qualitativas da informação, quando a gente discute julgamentos e estimativas, quando a gente discute uma série de itens que tem mais jeito de arcabouço teórico, ok? Mas, além disso, ela tem uma segunda vertente que é uma cara também de standard, uma cara de norma, né? Porque ela tem requisitos de divulgação específicos. Mas aqui, a S1 ela é uma norma generalista. Ela abarca todos os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade que eu não tenho uma informação específica. Então, por exemplo, a gente tem a única norma específica aqui, a nossa IFRS S2, que trata exclusivamente dos riscos e oportunidades climáticos, né? Então, para aqueles que forem divulgar relatórios de sustentabilidade e forem divulgar riscos e oportunidades que não climáticos, eles têm um standard generalista, que ele vai te dar alguns guidances do que divulgar sobre governança, do que divulgar sobre estratégia, do que divulgar sobre gestão de riscos e métricas e metas, inclusive para itens não climáticos, ok? E concomitantemente com a S1 e com a S2 e com a S1, a gente teve a emissão da S2, que tratam aqui dos riscos e oportunidades climáticos, né, que, como eu mencionei lá, são os riscos mais urgentes que não só as empresas, mas o mundo como um todo tem que lidar, né? E nesse cenário, né, a gente tem as divulgações específicas de governança, estratégia, gestão de riscos e métricas e metas também para as normas climáticas. E, além disso, a gente tem aqui de métricas específicas que são utilizadas para todos os setores, que a gente chama de intersetoriais, se apoiam lá nas 7 frentes de divulgação de riscos e oportunidades relacionadas a clima. A gente também tem, muito parecido com o SASB, as divulgações relacionadas a clima da S2, tidos aqui como setoriais, né? Então, para aqueles que têm o cadastro lá no site da Fundação IFRS, quando entrarem lá na S2, vão ver as normas setoriais também. Então, tem lá de setor financeiro, de setor varejista, industrial, nas suas mais diversas indústrias, né? Então, além de divulgações tidas como intersetoriais, você também tem as divulgações específicas do setor, né? Que são aqueles tidos como relevantes para uma determinada indústria, para um determinado setor. E tal qual a IFRS S1, e eu mencionei isso aqui anteriormente, a gente tem aqui tanto inputs, dados financeiros, como dados não financeiros, né? Então, efeitos na sua posição financeira, no seu desempenho, no seu fluxo de caixa, no seu endividamento, né? E um alinhamento muito grande, como a gente vai abordar daqui a pouquinho,
com planejamento estratégico e financeiro da entidade, né? E a gente vai discutir alguns pontos aqui de implementação que a gente, pelo menos eu que trabalho diretamente, a Fernanda também atua diretamente nessa área, a gente percebe entidades nos mais diversos momentos quando a gente fala em relação à sustentabilidade. Tem aquelas empresas que não têm sustentabilidade no seu dia a dia, na sua governança, na sua estratégia, na sua gestão de riscos, né? E que de algum jeito ou de outro elas vão ter que divulgar, né? Igual é muito usual, eu passo aqui em alguma entidade para discutir alguma questão e a pessoa pode falar assim, não, eu não tenho nada. Bom, se você não tem nada, o seu relatório é o mais fácil do mundo de fazer. Governança? Não tem. Estratégia? Não tem. Gestão de riscos? Tampouco. Métricas e metas? Puxa, se ele não tem nada, ele não vai ter nem métrica nem meta. Então, um relatório de uma página. E segue a vida. Daquelas entidades que têm certeza que não tem. E daí é o que eu costumo provocar. Muitas vezes a norma ela funciona como um espelho que te causa alguma ação. Então, muitas vezes é criada dentro dessas entidades, ou pode ser criado dentro dessas entidades, um germen, né, uma semente aqui, para de fato entender sustentabilidade, que é algo necessário. Inclusive, há pesquisas científicas nos Estados Unidos e na Europa que demonstram que as empresas que têm sustentabilidade na veia são aquelas que geram mais valor para o seu acionista no longo prazo, né? Então, é algo que não é só uma necessidade urgente, mas ela é uma necessidade de negócio para sua própria perenidade, para sua própria geração de valor. A gente também tem aquelas empresas que acham que têm quesitos de sustentabilidade, mas quando você aperta como uma laranja, você não percebe nada do gênero. Você tem aquelas empresas que têm até alguma coisa de sustentabilidade, que precisam aqui de um melhor direcionamento. E a gente tem aquelas empresas que, de fato, já têm sustentabilidade no seu dia a dia, já faz parte de remuneração de executivo, de meta, e aqui eu não falo metas para o público, mas metas internas para as entidades. Então, aquelas entidades que de fato já têm sustentabilidade no seu dia a dia, né? Então, aqui no Brasil a gente tem todo tipo de empresa, né? E não acha, você pega lá o relatório GRI, é o que eu costumo brincar aqui com o pessoal. Não, a gente não tem. Se você pegar os relatórios de sustentabilidade não é um problema. Todas as empresas respeitam o meio ambiente, têm práticas boas para a sociedade, para as minorias, para o clima, né? Então, deve ser um problema das pessoas físicas, não das pessoas jurídicas. E como a Fernanda falou aqui no preâmbulo, né, o Brasil aqui de maneira pioneira, ele através da CVM 193, que coloca para as companhias regidas pela CVM essa adoção obrigatória a partir do reporte de 26, com asseguração razoável, mas permite também a adoção antecipada em 24 e 25, como Renner e Vale já se comprometeram, né? É um passo muito importante, né? Então, para as entidades aqui, de fato, já começarem a se mexer e começar a adotar esse padrão, que não é algo fácil para aqueles e para aquelas que viveram a transição da contabilidade brasileira de fato para a contabilidade, essa harmonização ou convergência, dê o nome aí que vocês desejem, a prática internacional, vão se lembrar do sofrimento que foi a época, né? Embora a gente tenha tido um esforço da adoção, hoje, praticamente aí 14, 15 anos da adoção, a gente já percebe, a gente que viveu essa época, que de fato foi, na medida do possível, com seus aprendizados e dificuldades, uma adoção razoavelmente bem sucedida. Ok? E além da CVM 193, a gente também teve, né, a resolução do Conselho Federal 1670, que criou aqui o CBPS, né, representado aqui nessa palestra de hoje pela ilustre Fernanda, como uma das membros, né?
desse importante comitê, né, Fernanda? Então, se você quiser falar um pouquinho do CBPS, da atuação de vocês, fiquem à vontade. Ah, claro. Obrigada, viu, Samir? Eu entrei no CBPS lá no início, né, como membro aí da associação que eu trabalhei durante anos. Hoje eu faço parte também do GT Educacional. O CBPS é composto por entidades do mercado, né, que viu a necessidade na época em que foi feito o ISSB, durante a COP26 em 2021, né, foi se discutido aqui no Brasil, né, no âmbito do CFC, do CPC, essa vontade, digamos assim, né, de ter também um órgão no Brasil em que pudesse tratar dessas normas e dar todo esse suporte, esse apoio às essas normas mundiais, né, e as traduções que seriam necessárias, né, tendo em vista que o nosso regulador, a CVM, ela adotou a norma, né, de forma integral na versão original, que é em inglês. Então, houve essa necessidade, essa vontade, né, de criar esse órgão, que foi criado por algumas entidades de mercado, e depois que foi criado esse órgão, a gente fez todo um trabalho, né, de recepção dessas normas, né, de tradução dessas normas, depois que a CVM anunciou o endosso, né, da adoção da S1, S2, então a gente traduziu com a ajuda aí muito das próprias entidades, né, dentre elas o IBRACON, que ajudou bastante nas traduções, foi formado GTs aí liderado pelo professor Eduardo Flores, da USP, Vânia Borghetti, Haroldo, dentre outras pessoas, né, que estão lá como coordenadores do CBPS, e depois, posteriormente, teve a levada, né, dessas normas então traduzidas, que chamam no nosso ambiente CBPS 1 e CBPS 2, a CVM, que colocou essas normas traduzidas em audiência pública para o mercado. Então, teve um prazo de audiência pública, tiveram algumas sugestões, a CVM e ao próprio CBPS, né, que juntou e consolidou todas essas informações aí, agora tratando de forma consolidada, né, para essas normas que agora já entram em vigor frente à resolução 93, tá? E o trabalho lá do CBPS é um trabalho em que a gente faz esse acompanhamento dessas movimentações, tem a S1, tem a S2, há previsão aí, né, de outras né, S3, talvez focada em biodiversidade. Então, se vier mesmo essa norma, a gente faz todo o suporte aí com o pessoal do ISSB, né, a gente faz o acompanhamento e também, se precisar de audiência pública, consulta pública aqui, né, com o nosso mercado, para que eles também entendam qual que é a maturidade aqui nível Brasil. E também tem esse GT que eu mencionei de educação, porque a gente viu uma necessidade muito grande, né, da gente ter um education, né, das empresas, dos investidores, né, enfim, de todo o mercado sobre essas normas. Então, a gente está fazendo esse trabalho agora, né, de cronograma, digamos assim, desse education. Em breve a gente vai soltar algumas novidades para o mercado, até está sendo liderada também por dois professores aí também excelentes, Fernando Musser, o Edilson, e a minha querida Onara também, que também veio do mercado aí de companhia, e o intuito realmente é a gente, dentro desse GT, a gente ter essa preparação das companhias frente a essas normas, com apoio também das auditorias, né, do IBRACON aí, que é um parceiro super importante nisso, tá? E, enfim, o CBPS vem fazendo todo esse trabalho, é um trabalho muito, muito importante, que como eu mencionei, ele funciona como espelho, né, do ISSB, e tendo em vista que o Brasil, né, adotou de forma pioneira, a gente também teve que criar, né, de forma pioneira aqui nosso órgão. Mas é isso, tá? O trabalho está a todo vapor. Posso colocar o site aqui para vocês depois, né? Da Fundação de Apoio ao CPC, que é a fundação, né, responsável aí também por apoio do CBPS.
E aí eu acho que é interessante vocês entrarem, né, para entenderem um pouquinho mais do nosso trabalho, e qualquer dúvida também com relação a isso, vocês podem entrar em contato comigo. Perfeito, obrigado, Fernanda. Então, o CBPS está tendo uma atuação extremamente diligente, né, e esse desafio, né, de fazer esse processo de aculturamento dessa norma de sustentabilidade aqui no nosso país, né. E nesse ponto, né, a gente também teve a resolução 1710 do Conselho Federal de Contabilidade. E aqui eu acho que até responde um pouco da pergunta da Fabiane, da Lidiane, né, que colocou aqui no nosso chat, né, a adoção para as companhias de capital fechado. Então, teve essa resolução 1710 do CFC, que ela, em primeiro lugar, ela menciona que vão ser criadas as normas brasileiras de contabilidade, TDS, né, ou seja, as normas brasileiras de contabilidade de reporte de sustentabilidade, dentro do arcabouço das NBCs. Tá. E nesse ponto, ela coloca 3 questões interessantes. A primeira delas, ela também requer como prática, lembrando que o CFC ele versa sobre a prática dos contadores e das contadoras, que as entidades que, ao preparar um reporte de sustentabilidade, deveriam observar as normas do NBC-TDS, ou seja, as normas brasileiras de contabilidade, que serão consubstanciadas no CBPS 01 e 02, que tiveram aí o seu período de audiência encerrado há pouco, coisa de 2 meses atrás. Mas, enquanto isso, podem utilizar lá IFRS S1 e S2, porque são, como a Fernanda bem colocou, são espelhos. Então, aquelas entidades que prepararem, usar as normas brasileiras de contabilidade. Em segundo lugar, a responsabilidade técnica é de um contador ou de uma contadora registrado no Conselho Federal de Contabilidade para preparação. Então, do mesmo jeito lá que você, contador e contadora, faz entre aspas, a assinatura da demonstração financeira, vai ser sob sua responsabilidade. E a asseguração idem vai ter que ser também registrada, assinada por um contador ou contadora registrado no Conselho Federal de Contabilidade. Se vocês voltarem um pouco mais no tempo, tem a resolução do CFC 1183, que menciona que as sociedades de capital fechado, lá de grande porte, devem observar as NBCs. E aqui, respondendo um pouco da pergunta da Lidiane, a gente tem um impacto, né? Ponto 1. Ora, vamos fazer um exercício de lógica. Se as entidades de capital fechado de grande porte devem seguir as NBCs e o CFC está emitindo uma NBC, consequentemente, as entidades de grande porte de capital fechado devem observar essa prática que o CFC lhes imputa. Ok? Então, a gente tem essa questão regulatória que é exigido por prática. Então, é uma prática que, quando você preparar, as entidades aí de grande porte prepararem esse relatório de sustentabilidade, vão ter que observar os preceitos da S1 e da S2. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Tá bom? Acho que é bom a gente deixar aqui, porque muitas entidades de capital fechado falam, não, eu não tenho nada que fazer. Calma, porque você tem a resolução 1710 e a 1183 que tratam desse ponto aqui. Tá bom? Então, pode passar para o próximo, por gentileza. E daí, agora, gente, eu vou falar de alguns pontos que eu tenho observado nas empresas que eu assessoro que vem dando muito pano para manga. O primeiro deles é a entidade que reporta, né? Porque se eu falo para um contador de formação como eu, a entidade que reporta, o pessoal vai falar, não, ou é o controlador ou é o consolidado. Até certo ponto você está certo. Porém, a entidade que reporta as informações que a entidade que reporta vai ter que imputar no seu relatório de sustentabilidade devem incluir a sua cadeia de valor. Tanto a sua cadeia de valor upstream,
como a sua cadeia de valor downstream. Ok? Então, neste cenário, muitas das informações que você vai necessitar, eles não vão vir do seu sistema, eles não vão vir do seu ERP, mas você vai ter que obter dentro de alguma entidade da sua cadeia de valor, ou de algum fornecedor, ou de algum distribuidor. Ok? E isso torna o desafio muito grande. Como obter informações confiáveis que passem num crivo de asseguração de membros ou de componentes da tua cadeia de valor. Então, você vai mandar um questionário lá para o seu fornecedor. Você tem práticas de trabalho escravo? Obviamente que ele vai responder não. Né? Por mais que ele esteja lá com o chicote firme e forte batendo. Ok? Então, as empresas vão ter que se adaptar para criarem mecanismos de controles internos para essas informações oriundas de cadeia de valor. E, obviamente, com uma tempestividade adequada. Né? Porque, tirando a primeira divulgação obrigatória, a partir da segunda, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que também é uma outra dificuldade que as empresas vão enfrentar, é a questão da tempestividade. Por quê? A partir da segunda adoção, tanto o reporte de sustentabilidade como a demonstração financeira vão ter que ser publicados na mesma data. E aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque aqueles que preparam relatório de sustentabilidade, por exemplo, GRI, que muitas vezes não é nem assegurado na sua completude ou em partes, sabem que usualmente esses relatórios saem em abril, maio, junho, julho, né? Já o reporte de sustentabilidade, o primeiro você vai ter que publicar até a data do seu formulário de referência, ou seja, no máximo até 31 de maio. O segundo você já vai ter que publicar na mesma data da demonstração financeira. Então, como obter esses dados da cadeia de valor de maneira tempestiva e com qualidade? Então, nesse ínterim de tempo da adoção, é importante que vocês trabalhem junto aos entes da tua cadeia de valor para que essa informação e a identificação de riscos e oportunidades que surjam nessa cadeia, de fato, ocorra de maneira robusta, confiável e tempestiva. Então, esse é o primeiro desafio. E muitas vezes as entidades nem entendem o que é a sua cadeia de valor. Né? Eu tenho um fornecedor, mas o seu fornecedor ele também tem fornecedores. Então você pode ter um risco relevante, por exemplo, lá no cara que faz ou extrativismo, ou o cara que pratica agricultura, por exemplo. Que você depende, que o seu fornecedor depende de um insumo sensível dele, e, consequentemente, você depende do insumo dele. Então, essas questões de cadeia de valor são extremamente importantes. Ok? Próximo, por favor. Por favor. Só queria fazer um comentário. Como você falou, acho que a Lidiane aqui, né, perguntou a expectativa para a sociedade de capital fechado, bem pontuado aí, essa questão da resolução 1710, né, do CFC, porque realmente ele faz não é uma recomendação, mas ele estimula, né, um estímulo para que as companhias fechadas, elas façam também esse disclosure, e muito na linha do que tu mencionaste agora, né, da questão da cadeia de valor, né, levando em consideração que essa empresa fechada, ela pode também ser um elo ali dentro da cadeia de valor de uma empresa que vai fazer a divulgação, né, então de uma companhia aberta, e também levando em consideração que essa empresa fechada também quer, né, tem um interesse em ficar em consonâncias com as regras de governança corporativa, ainda que ela não seja aberta, para atração de investimento, né, em questões de competitividade. Então, assim, é interessante para a companhia para que ela, né, que ela tenha essa adoção, ainda, né, de forma voluntária, mas para que ela consiga ter essa parametrização, né, dentro do mercado frente à empresa que ela presta serviço e
né, como eu disse, por essa questão de atração de investidores. Então, muito bem lembrado, quando você comentou agora da questão da cadeia de fornecedores, né? E você falou dos fornecedores que têm fornecedores, né? E que tem outros fornecedores, né? Que a gente chama, né, do nível 1 e no nível 2. Então, é muito, muito interessante isso, né? Então, ter essa parametrização, porque já que a gente tem essa regra valendo, que vai passar a valer, né, para todas as companhias, é interessante ter todo o mercado já em consonância, né? Então, por uma facilitação de extração de dados, com a maior assertividade e clareza, né, que vai trazer lá a assertividade para o contador que vai assinar em nome da companhia aberta. Então, acho que é tudo uma junção aí de um mercado para que todos tenham essa parametrização mesmo, né? E unificação de andar para o mesmo lado para facilitar, né, esse nível de informações que é tão importante, né? E tão desafiador, né? Para a obtenção e entender aí a relevância real. Exatamente, né? E aqui também muito em linha com essa questão da cadeia de valor, porque o pessoal pode tomar um primeiro susto, falar, oh, e agora? Você tem um filtro importante aqui que você tem que fazer, que é o filtro da materialidade, né? E aqui, né, é importante que a gente distingua muito bem e entenda o que é materialidade sob a ótica das normas internacionais de sustentabilidade. É a mesma definição contábil de materialidade. É aquela informação que, se de fato eu omitir, obscurecer ou de qualquer outra forma gerenciar, ela tem a capacidade de influenciar a decisão econômica do investidor e do credor. Ok? E nesse ponto, a ótica da materialidade que a gente trabalha nas normas do IFRS-S, do ISSB, é o que a gente chama de materialidade financeira, né? Ou seja, é como os diversos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade podem impactar as perspectivas da entidade, a posição patrimonial, financeira, de desempenho e fluxo de caixa dessa entidade. Que é diferente do que a gente tem no GRI, por exemplo. O GRI já é outra faceta, é o que a gente chama materialidade de impacto, ou seja, como que a entidade impacta ambiente, capital humano, sociedade em níveis mais amplos. Então, muita gente você vai conversar fala, não, eu já tenho um relatório de sustentabilidade, então é só gerenciar algumas informações aqui. Não, não é isso. Não é isso porque essa lente, ela é totalmente o oposto. Você tem que olhar, quando você prepara o seu reporte SSB, você tem que ter a noção dessa mudança de perspectiva que você vai ter. Porque é como o risco e a oportunidade relacionada à sustentabilidade te impacta. Não como você impacta o clima, não como você impacta a sociedade, mas como a entidade pode ser impactada. Então, esse filtro da materialidade, você tem que ter na cabeça que você tem que colocar aquilo que potencialmente pode causar um efeito na decisão econômica do usuário. E daí a gente vai para uma terceira problemática, que é, tal qual na demonstração financeira, você só deve divulgar informações materiais. Ok? E nesse ponto a gente tem que ter muito cuidado com a lavagem verde ou as práticas de greenwashing, para não colocar no seu relatório de sustentabilidade informações que podem induzir o usuário da informação relacionada à sustentabilidade a decisões equivocadas. E lembrando que agora esse relatório é um relatório regulado. Isso tem uma consequência muito séria. Se um grupo de investidores ou um investidor específico entender que você divulgou informações que leva a uma confusão ou que não representem com fidedignidade aquilo da entidade, você pode ter problemas, inclusive, de cunho legais e regulatórios junto à CVM, em câmaras arbitrais, em questões legais. Então, aquela questão que o relatório de sustentabilidade atual que você faz, você
abraça a árvore, cuida de tudo, não faz nenhum dano ao ambiente, muito cuidado com isso. Agora a coisa fica um pouco bem mais séria, né? Então aqui é um ponto importante. Próximo, por favor. Aqui, né, a gente já vai falar dos pilares, né, e algumas dificuldades que a gente observa aqui, né? A primeira questão é as divulgações sobre governança, né? E é o que eu costumo falar, né? A governança, a gente tem lá, né, como que a entidade está estruturado nos seus aspectos organizacionais em relação aos riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade. E o desafio maior que a gente enfrenta é qual que é a governança que a sua entidade tem? Ela existe de fato ou ela é algo pro forma? Né? Existe de fato um órgão, um organismo na entidade, um comitê que cuide, que supervisione os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade? Esse comitê, essa pessoa ou esse órgão tem a sustentabilidade como parâmetros para termos de mandato, termos de referência, remuneração? Ou você vai divulgar algo meio pro forma? Muito cuidado com isso. E aqui a gente tem, né, o que eu mencionei anteriormente, que é essa questão do espelho. Né? Então, a norma, ela te provoca para uma mudança. Não que ela exija que você mude, mas que, de fato, ela pode ser o primeiro germen, a primeira semente que, de fato, coloque aqui os preceitos de governança dentro da vossa entidade. Ok? Então, esse é um ponto importante que vai muito linha com o próximo slide, quando a gente fala aqui das questões de estratégia. Né? Se puder passar para o próximo. A estratégia, a gente tem a mesma coisa. É uma informação que, de fato, ela existe ou você está criando para satisfazer um relatório? Então, muito cuidado, e é importante que você tenha, primeiro, esse aculturamento na gestão e na inserção de aspectos de sustentabilidade na sua gestão, porque, como eu mencionei, ele cria valor. Ele cria valor para a entidade. Ele garante, através de medidas, a resiliência do modelo de negócios da entidade. Ela está mais confortável para esses choques que os riscos relacionados à sustentabilidade podem causar. Ok? E aqui a gente tem dificuldades de ordem prática. Né? Por exemplo, uma divulgação que a gente vai ter que colocar é o horizonte temporal pelo qual aquele risco, aquela oportunidade relacionada à sustentabilidade pode impactar a entidade. E qual que é o horizonte temporal? É aquele que você define na sua estratégia. O que é curto prazo para a entidade? São 3 anos, então você tem que falar do impacto dos riscos e das oportunidades, considerando curto prazo como sendo 3 anos. O que é longo prazo e acima de 10 anos, você tem que divulgar em linha com o seu planejamento estratégico. E daí a gente vai para aquela questão. De fato, os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade estão imputados nos aspectos estratégicos da entidade? Como que a entidade vem criando respostas estratégicas a esses riscos e oportunidades? Então, esse é um ponto importantíssimo, que a norma meramente te exige que você divulgue, mas que, de fato, você tem que ter abarcado no seio do planejamento estratégico e das ações da entidade. Ok? E um ponto muito sensível são esses efeitos atuais e previstos que a gente tem aqui que divulgar. E aqui é onde entra, sobretudo, a informação financeira relacionada à sustentabilidade. Né? Então, muitas vezes, vai envolver uma própria transformação dos fluxos de informação da contabilidade, do FP&A, da controladoria, etc., etc., para que o reporte de sustentabilidade ele seja atendido. Ok? Então, vai ter que ser trabalhado aí na implementação essas questões aqui dos efeitos atuais e previstos também. Ok? Que vai ser um dos pontos que, aqui, da nossa experiência, vai trazer bastante dificuldade na adoção. Ok?
Próximo ponto, por gentileza. E daí a gente vai para a questão da gestão de riscos, né? E aqui, novamente, todos os tópicos de divulgação, eu sempre coloco, ele existe de fato, ele é pro forma, né? Você de fato tem procedimentos para identificar, fazer avaliações, priorizações e monitoramento dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E as oportunidades, quando a gente fala de questão de sustentabilidade, muitas vezes a gente foca só no risco. Mas do mesmo jeito que você tem um processo de risco focando o risco, você também tem que identificar oportunidades. Você tem que divulgar riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade. E, por fim, como esse processo de gestão de riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade está integrado no seu processo de gestão de risco geral da entidade. Como isso está relacionado ao seu risco operacional, ao seu risco de mercado, ao seu risco de liquidez, ao seu risco de crédito. Né? Então, aqui temos muitos colegas de instituições financeiras que têm esse desafio aqui. Né? Então, é importante esse aspecto da gestão de riscos. Tá bom? Próximo, por gentileza. E daí a gente vai para o último pilar de divulgação, que são as metas e métricas. Né? Então, lembra lá quando eu falei da qualidade do dado, da fonte do dado, da robustez do dado? Aqui é um cenário clássico em que isso vai ocorrer. Como que você vai ter questões relacionadas a métricas de qualidade? Se a informação vem num papel de pão, num e-mail, em coisas do gênero. Né? Então, esse ponto da métrica e meta, ela é extremamente relevante. As próprias metas, né? Você coloca lá, não, eu quero ser carbono neutro até 2040. Daí vai passando ano, vai passando ano, vai passando ano, e você não vem mostrando para o mercado que você está chegando perto daquela meta. Isso pode ser ponto de greenwashing. Você está mentindo ou iludindo ou ludibriando o usuário do relatório. Ok? Então, muito importante esse ponto. E para terminar, a gente tem aqui, né, já quase estourando aqui o nosso tempo, o último, por favor, alguns pontos aqui importantes. A interconexão entre as demonstrações financeiras e o relatório de sustentabilidade. Né? Então, nesse cenário aqui, esse relacionamento que vai haver cada vez mais, inclusive com referências cruzadas do seu reporte de sustentabilidade com a sua ADF, culminando até na segunda adoção, quando a gente tiver datas de divulgação como sendo as mesmas. Inclusive, a asseguração. Né? Então, a asseguração ela vai trazer à tona uma série de dificuldades que hoje a gente não tem muito arraigado nas empresas, que são essas questões de controles internos. Tá bom? Então, muito importante essa questão. Então, aqui, né, eu vou dedicar esse último minutinho para algumas questões aqui, tá bom? A primeira delas é do Gabriel, né? Relação entre o CADOC 2030, o RSAC, também tem o GRSAC, tem algumas relações, tá bom? Inclusive, eu estive numa reunião do Banco Central na semana passada, que o próprio Banco Central falou da adoção da S1 e da S2 para as instituições financeiras, que vão entrar também nesse rol aqui das entidades, ok? De divulgação. E a outra questão, uma questão da Lidiane, que tem um ponto muito importante, né? Se o GRI pode continuar a ser publicado, não seguindo a S1 e S2. Pode. Inclusive, muitas entidades vão continuar fazendo o GRI, sobretudo para o público não regulado, né? Não os investidores e credores, mas para os stakeholders em nível mais amplo. Ok? Fernanda, algum ponto para fechar a nossa discussão aqui? Não, é exatamente isso. Acho que você tocou em todos os pontos importantes, essa questão da conexão, né, entre os prazos dos relatórios é extremamente importante, demonstração financeira, relatório de sustentabilidade, né, formulário de referência que as companhias já
tem que responder para as companhias para que tudo esteja balizado, né, e as informações ali em conjunto, né. E, além disso, lembrando também para as empresas que têm né, controladoras lá fora, né, operações lá fora, e que também têm reports em Estados Unidos, União Europeia, então também é importante também ter essa governança, aproveitar essa regulação, né, que a gente vai ter que fazer todo o dever de casa aí para dar o disclosure necessário das informações de forma assertiva e claras, mas também para olhar para dentro, fazer um diagnóstico, né, e fazer toda essa governança aí para ter uma simetria, né, e consonância aí de reportes, né, quando as empresas têm que responder também lá fora, tá? E aí, no que a Fabiane mencionou das fechadas, é exatamente o que o Samir respondeu, né? O GRI, né, as empresas podem continuar fazendo GRI, mas muito em linha aí do que a gente mencionou na cadeia de fornecedores, e ter essa cabeça, né, de boa governança, né, para atração de investidores, de ter esse engajamento aí já trazido aí como impulso, né, da resolução 1710 do CFC, para que as companhias, né, consigam aí fazer de uma forma harmônica e parametrizada em linha aí do S1, S2, para que já tenha uma consonância de informações. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade do curso da Mirella, né, primeiramente, de ter me convidado, o Samir, né, pela parceria aqui na apresentação, dos colegas que vão seguir aí no próximo painel, e também dos queridos, né, o professor Eliseu e o Patrick, de quem eu sou grande admiradora e acompanho, trabalho junto por meio da Abrasca, né, e de todos esses outros comitês aí que agora também a gente se encontra, tá? Então, agradecer, e eu acho que é realmente muito pertinente o curso ter trazido esse tema tão importante aqui para a gente debater, e espero que tenha outras conversas, e me coloco à disposição aqui de todos. Com certeza, Fernanda. Muito obrigada, Samir. Fernanda, pela excelente condução do painel sobre as normas de sustentabilidade.